A paz do Senhor Jesus para a igreja. Irmão, hoje Deus vai falar de uma forma muito sobrenatural comigo e com você que está aí ouvindo. Sem demora, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler Números capítulo 13, versículo 26. E nós vamos ler um pouco do capítulo 13 e entrar para o capítulo 14. Amém? Números está lá no Velho Testamento. Gênesis, Números, o livro de Números, capítulo 13, versículo 26. Números está no Velho Testamento, vem Gênesis, Êxodos, Números, se não me foge da memória, Números é o terceiro livro da Bíblia. Números, capítulo 13, versículo 26, nós vamos ler um pouco do 13 e entrar no 14. Irmãos, deixa aí aberto, rapidinho eu vou preparar a sua mente. Eu sei que você está aí no jejum de Daniel, e eu deveria pregar literalmente dentro da visão de Daniel, da mensagem de Daniel, mas o Espírito Santo me levou a pregar e a falar e a estudar e analisar com você o que aconteceu no livro de Números e que tem a ver com Daniel. Por quê, pastor? Porque o que eu vou falar hoje é sobre duas coisas. Primeiro, eu vou falar sobre pensamentos, como o ser humano tem os mesmos pensamentos de Deus. É possível, pastor, seres humanos pensar igual a Deus? Sim, é possível. Mas, pastor, nunca ninguém ensinou isso pra gente. Nunca ninguém falou isso. Bom, os religiosos, eles sempre vão esconder a verdade, mas o Espírito de Deus, ele sempre revela a verdade. Então é possível sim o homem ter os pensamentos iguais aos de Deus. E outra coisa que eu quero falar antes dos pensamentos é a visão. Por quê? Porque o que gera os seus pensamentos são sua visão, ou melhor, é a sua visão. Tudo que você pensa passou primeiro pela sua visão. É o que o homem vê. São os 5 sentidos do ser humano que faz com que o homem pense. Por exemplo, os olhos é a fonte principal da produção dos meus pensamentos. Por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Então, nós temos a visão, a audição, porque o que você escuta também faz você pensar. Nós temos o olfato. O olfato também faz você pensar. Quando você sente um cheiro de uma comida muito gostosa, um cheiro de um perfume, e você acaba, quando se trata da comida, você pensa na comida, você imagina a comida, você começa a pensar. Quando é um perfume, você às vezes até lembra de alguém que você ama, o perfume que sua mãe usou, que a sua avó usava, ou que seu filho usava, e isso gera pensamentos. O paladar também faz você pensar. E o tato também, tudo que você pega faz você pensar. Mas dos 5 sentidos, o que mais faz gerar pensamentos é a nossa visão. Então, o que eu vejo
produz os meus pensamentos. Então, essa mensagem de fato, ela vai ser o seguinte: como eu, cristão, posso ver como Deus enxerga e pensar como Deus pensa? Deixa eu falar uma coisa para você. Todo ser humano, ele pensa. Todo ser humano pensa. Ou seja, usa a mente para pensar. Eu não sei se você sabe, mas tudo que você vai fazer, falar, olhar, você pensa primeiro. Tudo que você vai fazer vem primeiro no seu pensamento. Se tudo que você vai fazer, falar e olhar, você pensa, por que não pensar como Deus pensa? Por que os seres humanos não pensam como Deus pensa? Pastor, por que, pastor, que os seres humanos não pensam como Deus pensa? Porque justamente os seres humanos, ou até mesmo os cristãos, aqueles que oram muito, aqueles que estão sempre buscando a Deus, às vezes, muitas das vezes, eles não conseguem pensar como Deus pensa. Sabe por quê? Porque enche mais a mente com o que elas não querem, ao invés de encher a mente com o que elas de fato desejam. Como assim, pastor? Eu encho minha mente com o que eu não quero. Isso é loucura, a pessoa dizer que a mente do ser humano está cheia mais do que ela não quer do que o que ela quer. Mas é justamente isso que os seres humanos fazem. Eles enchem a mente mais com o que não querem do que com o que querem. Quer um exemplo? Se você observar, uma tragédia dá mais audiência na televisão do que uma conquista. Por exemplo, se passar na televisão uma pessoa que saiu da pobreza, da roça e virou milionário, isso não dá audiência. Mas se passar na televisão que um avião caiu e matou 250 pessoas, misericórdia, é um mês inteiro de propaganda, de imagens mostrando a desgraça. Então, as pessoas enchem mais a mente com o que querem. Se você parar para observar, quando uma pessoa no meio da rua começa a brigar, junta de gente para ver. Mas se uma pessoa na rua começar a pregar o evangelho, são 2, 3 pessoas que param para ouvir. Porque a desgraça, o que não presta, a visão ruim, ela atrai mais o ser humano do que as coisas boas. Então o ser humano enche a mente mais com o que ele não quer. Por exemplo, quando ele vai sair de casa, ele fica muitas das vezes pensando mais no que pode acontecer de errado do que naquilo que poderia acontecer de certo. Por exemplo, às vezes ele sai pensando: nossa, e se eu for roubado? E se chover? E se eu chegar lá e não der certo? E é tanto pensamento ruim que ele enche mais a mente com o que não quer do que encher com a mente, encher a mente com aquilo que quer. Você jamais vai ler na Bíblia ou encontrar nas Escrituras Sagradas que Deus pensou assim: estou pensando em fazer a luz, mas e se eu não conseguir fazer a luz? E se não der certo fazer a luz? Estou pensando em fazer o mundo, mas e se eu não conseguir? Porque é tanta coisa para fazer, são tantos detalhes que tem na minha cabeça, mas e se não der certo? E se as plantas não der certo? E se os peixes do mar não der certo? E se os animais não derem certo? Não, Deus nunca pensou assim. Deus, ele simplesmente dizia: haja isso, haja aquilo, faça-se aquilo, porque ele já dava a ordem em cima do pensamento que ele tinha. E qual era o pensamento que ele tinha? Um pensamento bom, um pensamento real, um pensamento verdadeiro, um pensamento que aquilo realmente vai dar certo e vai ser criado para dar certo. Então os cristãos, eles vão para a igreja o ano inteiro, mas continua com aquele pensamento de desgraça, de miséria, de pobreza,
de fofoca, de coisa ruim. E isso não pode gerar pensamentos e uma visão boa e nenhum pensamento bom. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Aliás, eu quero pedir desde já, que você não se apresse a sair do culto hoje. Ah, pastor, isso quer dizer que você vai pregar até 1h da tarde, 2h? Não, eu vou cumprir o horário. Mas não se apresse. Abra o seu coração para você ouvir o que Deus vai falar para você. Porque o título já é uma profecia muito grande. É possível você ter os pensamentos de Deus e é possível você enxergar as coisas como Deus enxerga. Pastor, como é que Deus enxerga? Deus não enxerga fracasso, Deus não enxerga derrota, Deus não enxerga doença, Deus não enxerga perda, Deus não enxerga morte. A visão de Deus é uma visão do sucesso, da vitória, que vai dar certo. Que a visão de Deus é aquela visão que você vai vencer, que você vai dar a volta por cima, que você vai glorificar o nome dele. Deus não pensa no que é ruim. A mente de Deus não pensa no mal. O mal não pode habitar na mente de Deus, porque Deus não tem maldade. Deus é o Pai das luzes, e luz significa sucesso, luz significa vitória, luz significa verdade, luz significa justiça, luz significa vida longa, prosperidade. Tudo está dentro da luz, e é isso que ele tem na sua cabeça. Por isso que ele disse: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Mas por que os nossos pensamentos são menores do que o dele? Porque a gente só enche a mente com o que não presta. A gente não enche a mente com a palavra dele. Se a gente encher a mente com a palavra dele, a gente vai pensar igual a ele, a gente vai enxergar igual a ele, e aí a gente não vai ver fracasso nem derrota, a gente só vai ver sucesso, porque a gente vai estar vendo e pensando como Deus. Pastor, mas existem pessoas na terra que viram e pensaram como Deus? Vou falar dessas pessoas agora, para você ver que é possível seres humanos enxergar como Deus e pensar como Deus. Vamos começar a ler Números capítulo 13, versículo 26. Aqui fala que Deus mandou 12 espias, Deus mandou Moisés mandar 12 homens olhar a terra na qual Deus havia prometido. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel para o povo. Tirou o povo do Egito, da escravidão, da miséria, da desgraça, que viviam durante 430 anos, libertou o povo com mão poderosa, fez muitos sinais, prodígios e maravilhas. E quando chegou no deserto, perto de Canaã, Deus disse assim: olha, mande 12 pessoas confirmar aquilo que eu falei para vocês, para provar que eu sou verdadeiro, para provar que o que eu prometo é verdade. Então 12 homens foram enviados para Canaã, e quando eles voltaram, depois de 40 dias, eles deram um relatório. E aqui nós vamos começar a ler o relatório. Aqui diz assim: eles então retornaram a Moisés. Eles quem? Os 12 espias que representam os 12 discípulos de Jesus. E a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou. Que na verdade não foi Moisés que enviou, foi Deus que mandou Moisés enviar. Onde há leite e mel com fartura. O que é que eles estão falando aqui? Que o que Deus falou era verdade, que o que Deus prometeu era verdade, porque Deus disse para o povo: eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. E quando Moisés mandou 12 homens, eles foram lá e viram que o que Deus falou era verdade. O que é que eu aprendo? Nunca duvide da palavra de Deus, porque Deus não mente. Deus, o que sai da boca de Deus é verdade. Pastor, e como é que Deus fala comigo para eu saber que sai da boca dele? Deus fala com você de duas maneiras: pela palavra de Deus e pelo ungido que ele escolheu para pastorear a sua vida. Porque o ungido de Deus
é uma pessoa preparada na palavra, no jejum e na oração, para ser a boca de Deus para você quando Ele fala, quando Ele prega, quando Ele te orienta, quando Ele te aconselha. É como se fosse o próprio Espírito de Deus falando para você através de um ser humano que passa a ser um instrumento do Deus Altíssimo para falar a visão de Deus para a tua vida. Então, aqui provou que a terra realmente tinha leite e mel. Aí eles disseram: aqui estão alguns frutos dela. Porque eles trouxeram, irmão, um cacho de uva nas costas. Para você ver, um cacho de uva que a gente pega com a mão, eles trouxeram nas costas. Então imagina o tamanho das frutas, imagina a fartura de alimento. Mas olha aqui, irmão, preste atenção no que eu vou falar. Lembre-se que eu comecei falando que quando a pessoa ela não tem a visão de Deus e os pensamentos de Deus, porque das duas umas, ou você pensa como Deus e vê como Deus, ou você vai ver como o diabo e pensar como o diabo, porque só existe duas possibilidades na terra. Se você não está vendo e pensando como Deus, você deve consequentemente estar vendo e pensando como Satanás. Pastor, e qual é a visão e o pensamento de Satanás? O pensamento de Satanás é voltado para o que ele tem na mente, para o que ele enxerga: roubar, matar e destruir, só produzir desgraça. Então, se você não está pensando como Deus, que só pensa na vitória, no sucesso, na conquista, na realização, na vida longa, na prosperidade, na cura, se você não pensa como Deus, então você está pensando como o diabo. Por isso que a Bíblia diz: não vos enganeis, o que não vem de Deus vem do diabo. Então, se a sua visão não vem de Deus, consequentemente a sua visão está vindo do diabo. Pastor, mas como assim a minha visão está vindo do diabo? Quando tu pensa em desgraça, em derrota, quando tu duvida, quando tu é uma pessoa doble, uma hora tu está firme com Deus, outra hora tu está pensando em se desviar, tu está com a mente voltada para Satanás, meu irmão. Porque Deus não se desvia de nenhum dos seus propósitos. Deus é fiel. Deus não desiste daquilo que Ele tem para a sua vida. Deus não volta atrás daquilo que Ele planejou para você, a não ser que você faça Ele voltar. Como assim, pastor? Eu posso fazer Deus voltar atrás? Sim. Porque a Bíblia diz no livro de Isaías que os meus pecados causam separação entre eu e o meu Deus. Ou melhor, os vossos pecados causam separação entre você e o vosso Deus. Então o seu pecado afasta Deus de você. Por mais que Ele ame você, por mais que Ele queira o bem para você, por mais que Ele só enxergue coisa boa, Ele não consegue fazer nada, porque você está cheio de pecado. E Deus não vai comungar com o seu pecado, nem chegar perto de você com o seu pecado, porque Ele é santo. E Ele faz isso por amor a você, porque se Ele chegar perto de você com o seu pecado, Ele te consome, Ele te mata, te destrói. Você nem existe nesse plano na terra e nem vai existir no plano espiritual. Ele simplesmente te evapora, porque a santidade dele é tão grande, mas tão grande, que se você chegar perto dele em pecado, ou ele chegar perto de você e você estiver em pecado, acabou para você, meu irmão. Então, por ele te amar, ele prefere se afastar, até que você se arrependa, até que você mude a visão, até que você se chegue ao filho dele, se arrependa, faça uma aliança e comece a enxergar como filho de Deus, como o próprio Deus, e comece a pensar os pensamentos de Deus. Então, quando você começa a pensar como Deus e ter a visão de Deus, aí ele chega perto de você, porque você aí está na luz. E se você está na luz, você tem comunhão com ele, porque nele não há treva, nele só há luz. Então, meu irmão, aí o que aconteceu? Eles viram tudo que era bom, falaram que era top, que o negócio era verdadeiro. Mas quando a pessoa tem uma visão do diabo, ele sempre tem um porquê, ele sempre tem um mais. Ele sempre põe uma dificuldade. Toda pessoa usada por Satanás, ele não é excelente em nada, porque a pessoa que é excelente, ela não desiste, ela vai até o fim, ela só quer fazer o melhor. Ela não desiste, pode chover canivete, ela não desiste, porque ela tem um propósito.
todo excelente, ele é trabalhador, ele é esforçado, ele enxerga grande. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer aqui um paralelo para você entender o que eu estou falando. 2 pedreiros construindo uma catedral. Aí você chega para um que tem uma visão pessimista e pergunta: o que é que você está fazendo? Ele vai dizer: bom, eu sou pedreiro, estou assentando tijolos, fazendo massa e assentando tijolo. Aí você pergunta agora para o pedreiro que tem uma visão de grandeza, uma visão do futuro, e pergunta para ele: o que é que você está fazendo? Ele olha para você e diz: eu estou construindo uma catedral. É bem diferente. Um imagina e pensa pequeno, não tem visão, ele acha que está só construindo, botando tijolo em cima do outro. Mas o outro não pensa assim. O outro não está preocupado com os tijolos, nem com o cimento, nem com a colher de pedreiro, nem com a trena. A visão dele está quando a catedral estiver pronta. Porque aí ele vai olhar para a catedral e vai dizer assim: nossa, foi feita por mim, olha, eu construí aquilo ali. Então, quando a pessoa tem uma visão de Deus, a visão dela está naquilo que ela vai construir, e não na dificuldade que ela passa para construir o que ela quer construir. Uma pessoa que tem a visão de Deus, ela não está preocupada com o fogo que ela vai enfrentar, com a calúnia que ela vai sofrer. Ela não está preocupada com o tamanho da tarefa que foi dada para ela. Ela está preocupada em realizar a tarefa, custe o que custar. E aí ela abre a boca e diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque aquele que me fortalece vai me dar força para vencer a calúnia, vai me dar força para vencer a doença, vai me dar força para vencer a crise, a pandemia, a dificuldade. Aquele que me fortalece vai me dar forças para eu acordar cheio de vida, cheio de visão, cheio de autoridade. Aquele que me fortalece vai fazer eu conquistar aquilo que eu preciso para glorificar a Deus. Porque essa é a visão de uma pessoa que pensa como Deus e enxerga como Deus. Mas a Bíblia diz que dos 12 que foram, 10 não enxergavam como Deus. Nossa, pastor, só 2 ficou vendo como Deus? Sim. Por que essa disparidade? Por que quem enxerga igual a Satanás foi em maior quantidade? Porque é sempre assim, irmão. Jesus ensinou que a porta é estreita e só entra na porta estreita os poucos, e na porta larga os muitos. A porta estreita significa a visão de Deus. Não é qualquer pessoa que quer andar no caminho de Deus, não é qualquer pessoa que quer enfrentar uma calúnia e orar pelo caluniador, não é qualquer pessoa que sabe que tem um inimigo e ora por ele, não é qualquer pessoa que quer ir até o fim. Só os excelentes, só os que são de Deus, só os que são chamados pelo propósito de Deus, só os que têm o Espírito Santo de Deus são fiéis. Quem é fiel, irmão, não trai. Quem é fiel não engana. Quem é fiel não passa para trás do seu irmão. Quem é fiel não desiste. Quem é fiel não olha defeito no irmão. Pelo contrário, o fiel, ele está de pé, então ele levanta o que está caído. Ele não mata o que está caído. Quando você vê um irmão falando do outro, meu irmão, corra dele, porque ele não é fiel não. Porque o fiel, ele não vai chamar um irmão para falar mal do outro. Ele vai chamar, ele vai dizer assim: meu irmão, vem cá, vamos fazer uma oração para o João, para Maria. João está querendo se desviar. Nossa, eu vi João fumando ali. Nossa, eu vi João indo para uma boate. Meu Deus, não pode. Se Jesus voltar, João vai para o inferno. Ou seja, quando a pessoa é de Deus, ela tem a visão de Deus, ela não enxerga a maldade, ela enxerga a alma da pessoa. Ela olha e vê que a alma da pessoa vale mais do que o erro que ela está cometendo. É por isso que o pastor, irmão, ele é pastor, porque ele foi colocado para pastorear, porque a visão do pastor é a visão de Deus. Deus, ele quando vê você pecando, ele fica imaginando, né? Se você continuar naquele pecado, você vai ficar longe dele para sempre. E a Bíblia diz que Deus não quer que você se perca, mas que você venha ao pleno conhecimento da verdade, e você venha até a ele para ser feliz. Então 10 dos 12 pensaram mal, pensaram igual o diabo. E olha só o que eles falaram: mas o povo que lá vive é poderoso.
Qual é a visão da pessoa que não tem Deus? Ela começa a ver que o inimigo dela é mais forte do que ela. Toda pessoa que vê igual Satanás, ela começa a olhar o tamanho da crise, o tamanho da dívida, o tamanho da doença, o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema. Mas quando a pessoa ela tem a visão de Deus, ela vê igual Davi. Golias tinha 3,90 metros de altura, veio com exército, com escudo, com lança, com espada, ainda xingando Davi. E Davi era pequenininho, 1,62 m, franzino, ruivo, cabelo de fogo, cheio de sarda. Não sabia, não tinha nem força para levantar uma espada, só um cajadinho e uma funda. Mas a visão de Davi era a visão de Deus. E quando Davi olhou para Golias, Davi não viu Golias, Davi viu um ser incircunciso, que não tinha força, que não era nada para Deus. Porque quando tu vê a visão de Deus, tu vai olhar para a dívida e vai dizer: essa dívida não é nada para o meu Deus. Se não é nada para Deus, não é para mim também. Quando tu vê igual a Deus, tu vai olhar para o problema e tu vai dizer: esse problema não é nada, porque para Deus não é nada, então para mim não é nada. Eu sou filho de Deus, eu penso como Deus, eu vejo como Deus. E Davi olhou para Golias e disse: você está pensando que você me mete medo? Eu não tenho medo de altura, porque o mais alto que eu temo mora lá em cima, não mora na terra. Eu não temo o seu escudo, porque o meu Deus é o meu escudo, e Ele é o escudo perfeito. Eu não temo o seu exército, porque o exército que está comigo é maior do que o seu. Eu não temo as suas ameaças, porque só um tem poder de palavra final na minha vida, e Ele mora lá em cima. Então você vem a mim com escudo, com lança, com espada, com exército, e eu vou a você na visão daquele que está me fazendo enxergar você como nada. Você não é nada. E eu vou cortar a sua cabeça com a própria arma que você está querendo me matar. Vou profetizar para você aí agora. Se você crer no que eu estou pregando, estenda a sua mão e receba. E quando eu acabar de profetizar, você vai dizer aí: eu tomo posse. E vai dar um glória a Deus. Olha, irmão, Davi falou que com a própria arma que Golias queria matar ele, ele iria cortar a cabeça de Golias. Sabe o que é que Deus está mandando eu te dizer? Se tu começar a enxergar como Deus e ver como Deus, te prepara, porque com a mesma arma que o diabo preparou para te matar, para te parar, para te destruir, é você quem vai usar contra ele. É você quem vai destruir ele. Mas para isso você precisa ver e pensar como Deus. Então olha só: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Olha, tá vendo? Quem não tem visão só vê desgraça, só vê tamanho, só vê problema. Também vimos os descendentes de Enaques. Quem são os descendentes de Enaques? São homens da altura de Golias, gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb que tinha uma visão de Deus, ele fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: olha a visão agora de Caleb, que foi um dos que foi junto. Subamos e tomamos posse, é certo que venceremos. Enquanto um estava vendo tamanho, grandeza, dificuldade, problema, desgraça, Caleb olhou e falou: não, vamos subir e vamos tomar posse, porque já é nosso. É certo que venceremos. Por que Caleb falou isso? Porque quem disse que ia dar a terra não mente. Quem disse que ia dar a terra nunca perdeu uma batalha. Então, se Deus disse que tu vai vencer, é certo que tu já venceu. Tu nem vai vencer, tu já venceu. Se Deus está falando nessa manhã: filho meu, filha minha, se tu começar a enxergar como eu enxergo e ver e pensar como eu penso, você não precisa vencer, porque o que você quer vencer já está vencido diante de você. Você só precisa tomar posse. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, os 10 insistiram, porque é sempre assim, irmão. Quem tem a visão do diabo insiste em espalhar a desgraça.
Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Ó. Então quer dizer, na visão desses fracos, Deus não significava nada. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. O que foi que eles espalharam? Um relatório negativo, porque é sempre assim, irmão. Toda notícia ruim só vem da boca do infiel. Toda notícia ruim só vem da boca da pessoa que enxerga como Satanás, pensa como o diabo. E espalharam um relatório ruim perante os israelitas acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Ó, eles já estão agora deturpando a palavra de Deus, porque Deus disse que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, mas agora eles estão dizendo que a terra devora aqueles que nele vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, realmente, eles eram gigantes. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Ou seja, eles enxergaram só o problema, só a desgraça. Meu irmão, quando Satanás contaminou a terça parte dos anjos no céu, Deus olhou e não viu problema, não viu desgraça. Deus olhou para Satanás e a terça parte dos anjos e não viu que ele iria resolver um problema. Não tinha problema para Deus. Deus simplesmente expulsou Satanás e a terça parte dos anjos, porque para Deus não há problema. Deus não enxerga dificuldade, não enxerga problema. E a palavra de Deus, ela existe para que a gente veja como Deus e enxergue como Deus, porque nela está escrita a visão de Deus. E a maior tolice dos cristãos é ler a Bíblia e não entender que Deus na sua palavra simplesmente está dizendo para nós: olha, tudo que está escrito aí, como eu penso, como eu ajo, como eu determino, é para você pensar, agir e determinar do mesmo jeito que eu. Porque todo filho tem que parecer com o pai. Se você é filho do seu pai e da sua mãe, e você não parece com eles, nem tem o DNA deles, então alguma coisa está errada. Você não é filho. Então os filhos de Deus têm que parecer com Deus, porque Jesus disse: quem olha para mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus era idêntico nas atitudes, nos pensamentos. Observe que 12 discípulos estavam com Jesus num barco, Jesus dando um cochilo no barco. O vento se levantou, o mar começou a ficar revolto e foi uma agonia. Os discípulos ficaram desesperados, o vento soprando forte, e acordaram o mestre e disseram: mestre, acorda, abre os olhos, tu não está vendo que a gente vai morrer? Jesus não esboçou nenhuma atitude, simplesmente abriu os olhos, olhou para o vento e para o mar e disse: acalma vento, acalma mar, e foi dormir de novo. E o vento e o mar se acalmou, e um olhou para o outro e disseram: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é um que é igual a Deus, pensa como Deus, enxerga como Deus, tem a mesma fé em Deus, faz as mesmas obras de Deus. E esse mesmo que é igual a Deus, quando subiu para o céu, disse: olha, eu vou dar a vocês poder e autoridade para vocês fazerem as mesmas coisas que eu fazia, pensar como eu pensava e agir como eu agia. Mas os cristãos não são assim, por isso que vivem na desgraça, por isso que perdem, por isso que não conquistam, por isso que conquistam uma coisa e perdem outra. Ganha uma casa, perde a família, ganha a família, perde a casa, e fica assim, o diabo rindo e brincando com os crentes, uma brincadeira de ping-pong. Uma hora o diabo ganha, outra hora o crente ganha, fica isso. Mas com Jesus nunca foi assim, irmão. Com Jesus o diabo não brincava com Jesus, porque com um santo e ungido de Deus, o diabo não brinca, o diabo teme o ungido de Deus, o diabo respeita quem é de Deus, o diabo respeita quem tem a visão de Deus, o inferno respeita quem pensa como Deus, quem enxerga como Deus. Porque como é que o diabo sabe que eu penso como Deus e enxergo como Deus? São as minhas atitudes, aquilo que sai da minha boca.
Porque quando eu vejo um problema e digo, isso não é nada para o meu Deus, vamos resolver, vamos dobrar o joelho, Deus vai agir. Estou determinando, vou dar a volta por cima, eu vou conquistar. Quando o cristão ungido de Deus, ele está diante de uma dificuldade, ele não se desespera, porque ele sabe que quem está dentro dele é maior do que qualquer situação nessa terra. E o inferno sabe disso. O inferno respeita quem é de Deus. O inferno sabe quem é de Deus. Por quê? Porque quem é de Deus pensa como Deus, vê como Deus, enxerga como Deus. Então, meu irmão, agora vamos entrar no capítulo 14 e vamos ler um pouquinho. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Por que começaram a chorar? Porque 10 pessoas começaram a divulgar notícia ruim, divulgar desgraça. Mesmo eles vendo a terra que mana leite e mel, eles só enxergaram o que não presta. Por quê? Porque a mente deles era reprovada diante de Deus. Eles não pensavam como Deus, não enxergavam como Deus. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Observe, irmão, que a falta de fé foi do povo. O povo foi quem duvidou, o povo foi quem não crê em Deus. E agora colocaram a culpa num pastor, no sacerdote. Se queixaram contra Moisés e Arão. E essa história não mudou, até hoje é igual. Por quê? Porque quando tem crente na igreja, que ele passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano na igreja, que ele não prospera, ele culpa quem? Ele se queixa de quem? Do pastor. Ele se queixa do pastor. Não, porque eu não fui abençoado lá, não gostei daquele pastor, porque esse pastor não é de Deus, passei 1 ano lá, nunca recebi nada. E do mesmo jeito o povo de Israel fez. Condenaram e culparam o homem de Deus, né? Ou seja, o homem de Deus fazendo a vontade de Deus e o povo se rebelaram, o povo perder a fé. O que é perder a fé, pastor? Tu começa uma campanha e não termina. Tu destruiu tua fé. Tu começa crendo na campanha, crendo no que o pastor fala. O pastor está pregando, tu está, glória a Deus, aleluia, eu recebo, eu tomo posse. Mas quando tu sai da igreja, teus pensamentos voltam totalmente para os pensamentos do diabo, para a visão do diabo, para a desgraça, para o problema. Ou seja, ao invés de tu manter a visão de Deus. Como é que é a visão de Deus? Vou te dar um exemplo. Deus levou Ezequiel para um vale de osso seco. E era tanto do osso, mas tanto do osso. E Deus perguntou a Ezequiel, pode esses ossos voltar a ter a vida? Ezequiel olhou para Deus e disse, Senhor, tu sabe, né? Tu entende, tu sabe de tudo, tu sabe. Só que Deus estava perguntando a Ezequiel. Ezequiel tinha que ter uma visão de que aquilo poderia ser possível. Então o que significa? Deus mandou Ezequiel profetizar. Profetiza aí, Ezequiel. Profetiza nesse vale de osso seco. E ele profetizou e um osso começou a se juntar com outro osso. E cada osso foi procurando o seu lugar. Cada cabeça foi procurando o seu corpo. E depois foi criando músculo, nervo, veias. E criou-se um exército. Aí Deus disse, agora profetiza o espírito de vida. E ali se tornou um exército diante de Ezequiel. Sabe o que significa? Deus está dizendo para você, ao invés de você ver a dificuldade, profetize na dificuldade. Diga para a dificuldade que ela vai passar. Diga para aquilo que na sua vida que está sem vida, que vai voltar a ter vida. Profetize na área do seu corpo que você olha. Deus agora está falando em relação à saúde. Se você olhar alguma área no seu corpo, Deus está mandando eu falar agora para a igreja. Se você vê uma área no seu corpo que está sem saúde, Deus está mandando você gerar vida nessa área aí. Você vai profetizar e vai dizer, olha, parte do meu corpo que está sem vida, eu declaro que vai haver vida. E aí você vai ver um milagre acontecer, porque aquilo que pode estar as células morrendo, a célula vai começar a ter vida e vai voltar, o seu corpo vai voltar a ficar 100%, porque eu creio num Deus que restaura até lepra, que cura câncer. Eu creio num Deus que não tem limite para ele. Então Deus está falando para você, qual é a área do seu corpo, da sua mente, da sua vida que está morta. Deus está dizendo, profetize.
Não olhe a dificuldade, profetize. Mande, declare: espírito de vida, entre nas minhas finanças. Espírito de vida, entre no meu corpo. Espírito de vida, entre na minha mente. Deus vai renovar a mente de crente hoje. Deus vai renovar seu cérebro, seus ossos, seu corpo, seu coração, seu pulmão, suas células, suas pernas, suas veias, varíola, veníola. Deus vai renovar o cálcio dos seus ossos. Deus vai renovar a tua força, o fôlego do teu pulmão. Deus vai renovar a tua saúde. Mas Deus não está falando só na saúde. Deus está mandando você profetizar na finança, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua história, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Profetize, porque o Espírito de Deus está sobre você. Você foi chamado para gerar vida e não morte. Você precisa tomar posse dessa autoridade, porque você tem vida, e aonde você vai, você tem que gerar vida, e a vida está na sua boca. Profetize aquilo que está dando errado, diga: vai dar certo, e você vai ver o milagre acontecer. Então, irmãos, pare de você se queixar, pare de culpar A e B. O culpado pelo seu fracasso é você, não é o pastor da sua igreja. O culpado do seu fracasso foi você que não foi fiel a Deus, você que não ouviu o conselho do pastor, a palavra que o pastor pregou, quando o pastor muitas das vezes diz: seja santo, fuja do pecado, não minta, não se prostitua, não se envolva com quem não presta, e você rebeldemente vai por os caminhos da sua mente, com a mente satânica, e aí você vai e quebra a cara, e depois você quer culpar a igreja, quer culpar o pastor. Não, o pastor não é culpado, o culpado é você, porque se você for fiel, aonde você estiver, Deus vai estar com você. Porque quando a pessoa é fiel, se ela estiver presa, Deus tira ela de lá, porque José não ficou preso muito tempo. José saiu da prisão para governar. Por quê? Porque ele era fiel. E Deus está mandando eu dizer para você: se você for fiel e pensar como Deus e enxergar como Deus, essa prisão que está te prendendo, ela vai se abrir hoje, e você vai sair para governar. Você vai sair para ficar por cima da situação. Você vai sair para mostrar que há um Deus na sua vida e que lhe chamou para ser grande e não pequeno. Deus te escolheu para ser cabeça e não cauda. Deus te escolheu para você levar vida e não morte. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como eu falei no início da mensagem, não se apresse, porque hoje Deus quer bradar e está bradando na sua vida. Deus está consertando áreas da sua vida que estava desconsertada, e a primeira área que Ele está consertando é a sua visão, porque Satanás destruiu a sua visão. A sua visão ficou prejudicada, você não consegue enxergar o sucesso, você não consegue enxergar a vitória, você não consegue enxergar a excelência. Por quê? Porque Satanás danificou a sua visão e os seus pensamentos. Mas Deus está dizendo: nessa manhã eu estou entrando na tua visão, estou limpando a tua retina espiritual. Você vai começar a enxergar o que eu enxergo. Estou limpando a tua mente das tranqueiras e das coisas ruins que o diabo colocou nela. Vou limpar a sua mente, e a sua mente não vai ser mais um depósito de lixo do diabo. Você vai agora conservar a palavra de Deus, a palavra que gera vida, a palavra que gera o que você precisa e que cria aquilo que não existe para abençoar a sua vida. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus diz que traz à existência as coisas que não existem, fala com elas como se elas já existissem. Então Deus quer que você também traga à existência aquilo que não existe na sua vida. Deus está te dando autoridade para você criar o que não existe na sua vida. Deus está te dando autoridade para você dizer: faça-se assim na minha vida, apareça dinheiro, apareça cura, apareça um milagre na vida dos meus filhos, apareça libertação na vida da minha família, apareça sucesso, apareça vitória. Deus está mandando você profetizar e criar o que não existe na sua vida, e conforme você determinar vai acontecer, porque Ele é assim e você também vai ser. Deus não lhe chamou para você ser diferente dele. Deus quer que você seja igual a Ele, tanto que Ele te prometeu que você vai ter um corpo glorificado igual ao dele. Ele não quer ser diferente de você, Ele quer ser igual a você. Ele quer ser tão igual a você que Ele quer morar dentro de você. Ele quer andar com você, Ele quer pensar nos seus pensamentos, Ele quer enxergar na sua visão. Deus quer
andar de uma forma tal com você, que quando você olhar para uma pessoa, não vai ser você olhando, vai ser Deus. E eu profetizo em nome de Jesus, que Deus vai derramar uma unção nos fiéis aí, principalmente na pastora. Não se preocupe, pastora, vai ter momento que a senhora vai olhar para crente ou para pessoas e elas vão cair endemoniadas só com o seu olhar. Porque quem vai olhar não vai ser a senhora, vai ser o próprio Deus olhando nos seus olhos. Porque Deus quer andar de uma forma tal com a gente, tão unido com a gente, que até o nosso aperto de mão não vai ser a gente apertando, vai ser Deus apertando. Não se assuste, você que é de Deus, quando você chegar num lugar que pessoas olhar para você e sair correndo, porque ela vai ver em você aquilo que não se enxerga numa pessoa comum. Sabe o que é que ela vai ver em você? Os olhos de Deus, o pensamento de Deus, o caráter de Deus, a unção de Deus. Você vai ser a própria manifestação da glória de Deus andando nessa terra. Então, irmão, eles foram se queixar com o pastor. E aí toda a comunidade disse: quem dera tivesse morrido no Egito. Olha que praga, irmão. Olha que povo miserável, nojento, que deixaram de crer em Deus, na palavra de Deus, para crer na conversa de 10 comedores de feijão e farinha. Porque quem falou mal foram pessoas humanas, irmão. Foram pessoas comuns, foi quem falou mal. Bota uma coisa na tua cabeça, irmão. Enquanto Deus não falar mal de ti, fica firme. Porque só Deus é quem tem palavra final na tua vida. Não tem medo da ameaça do homem, da macumba, da bruxaria, do voodoo, da magia negra. Se preocupe com isso não, irmão. Pode pegar seu nome e colocar dentro de um sapo, de uma cobra, de uma gia, de uma rã, de um cavalo, de um burro. Pode colocar onde quiser, irmão. Se a sua visão está em Deus, se você enxerga como Deus, não se preocupe. Porque o que vem de mal para você, Deus vai transformar em bênção para a sua vida. Então, quem dera tivesse morrido no Egito ou no deserto. Por que que o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Olha que cinismo. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como os despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha o que a raça ruim, a coja ruim queria. A raça ruim queria tirar o pastor, levantar outro pastor. Eles mesmos querem ungir outro pastor para liderar eles, para voltar para a morte, para a desgraça, para voltar para o inferno que era o Egito. Você está vendo como é que é a coisa? Quem é pecador, irmão, não gosta de pastor santo. Quem é de Deus ama o pastor que é de Deus, o pastor que prega a correção, a verdade. Mas o pecador não, o pecador ele não gosta. Se o pastor der uma palavra dura, eu não gostei, vou para outra igreja, porque na outra igreja é reteté, pula, cai. Nas outras igrejas lá eu escuto que eu vou ganhar, que eu vou vencer, que a porta vai se abrir. Mas não é assim não, irmão. Se tu não mudar a tua visão, não ver como Deus, nem pensar como Deus, nenhuma porta vai se abrir para você. Nada vai acontecer com você. Então preste atenção que estou já terminando. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jafoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, aonde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. Deixa eu profetizar de novo aqui para a tua vida, irmão. Sabe o que é que Deus está mandando eu dizer para você? Se tu começar a enxergar como Deus enxerga, e pensar os pensamentos de Deus, as dificuldades para você, você vai devorar elas como você devora um pedaço de pão em cima da mesa. Não se preocupe com isso não, meu irmão. Não tenha medo de crise. Não tenha medo do tamanho da crise, porque quem está com você mede o universo a palmo. Quem está com você
pega todas as águas da face da terra só com a palma da sua mão. Quem está com você é o mesmo que entrou com Mesaque, Sadraque e Abidênego no fogo, com Daniel na cova do leão. Então, meu irmão, olha o que é que Josué diz: a proteção dele se foi. Vou profetizar de novo aqui, ó. Tem outra profecia. Deus está dizendo que a proteção dos teus inimigos caiu, acabou de cair nessa manhã. Os teus inimigos, estão totalmente desprotegidos, porque Deus está dizendo que quebrou o arco do teu inimigo, despedaçou o escudo do teu inimigo. Deus está dizendo que destruiu as armas do teu inimigo contra a tua vida nessa manhã, através dessa palavra. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Mesmo Josué e Caleb profetizando, coisa grande. Olha o que a comunidade pensou em fazer. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Queriam matar, meu irmão, os ungidos de Deus. Queriam apedrejar Josué, Caleb, Moisés e Arão. Levantar outro pastor e voltar para o Egito. Agora eu vou antecipar, porque já a história é um pouco longa. E eu vou ler agora, no versículo 27 do capítulo 14. A ira de Deus se levantou. E Deus disse assim: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Que foi que Deus chamou eles de murmuradores. O que é um murmurador, pastor? Aquela pessoa que só vê desgraça, só reclama. Ah, o culto está demorando, a palavra está demorando, essa cadeira está doendo minhas costas. Ah, não estou gostando. Ah, hoje era para eu estar numa festa. Não sei porque o pastor inventou esse jejum no domingo. Domingo não é para ter jejum, domingo é para a gente ficar com a família. Todo murmurador, ele encontra dificuldade, reclama de tudo, irmão. Todo murmurador, ele não vê nada de bom, ele só vê coisa ruim. Ele não agradece por nada. O murmurador, irmão, é assim, ó. A pessoa faz algo por ele, ele acha que você está fazendo mais do que o que ele merece. Ou seja, está fazendo a sua obrigação. Ele não agradece, ele não diz obrigado, Jesus te abençoe. Tem gente, irmão, que é tão grato, que até um suco que você dá para ela, ela diz: ô, meu irmão, obrigado pelo suco. Que Deus abençoe vocês. Mas tem gente, irmão, que não agradece por nada. Tem gente que é tão ruim que ele reclama do sol, da chuva, do dia. Ele nem agradece o fôlego de vida que ele tem, o oxigênio que ele tem todo dia, que é de graça. Porque enquanto ele respira de graça, tem milionário aí pagando R$200 por hora para ter um oxigênio artificial para poder sobreviver. Mas essa pessoa está respirando de graça. Aí olha o que é que Deus disse: diga-lhes, juro pelo meu nome. Meu irmão, a ira de Deus foi tão grande que Deus jurou pelo próprio nome. Declara o Senhor que farei a vocês tudo o que pediram. O que foi que eles pediram? Eles disseram: não era melhor morrer no deserto? Então, cuidado com o que tu reclama, porque com o que tu reclama tu pode estar sentenciando a tua desgraça. Entendeu? Eles disseram: era melhor morrer no Egito. Então Deus disse: eu juro que vocês vão ter o que vocês pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para habitação, exceto Caleb, filho de Jafoné, e Josué, filho de Num. Ou seja, Deus ia destruir 3.500.000 pessoas e só ia salvar 2. Por que 2 se salvou? Porque 2 enxergava como Deus e pensava como Deus. Mas 3.500.000 pessoas, quase 3 milhões, irmão. Você sabe o que é 3 milhões de pessoas? É 3 vezes a população de João Pessoa, junto com a população de Bahia e Santa Rita junto. Deus ia destruir tudinho e só ia livrar 2, Josué e Caleb. Nenhum de vocês entrará na terra com que mão levantada jurei
para habitação, exceto Caleb, filho de Jafoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutar a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês. Olha o que é que Deus está dizendo. O teu pecado não destrói só a tua vida, destrói também a vida dos teus filhos e a tua casa. Entendeu? O teu pecado destrói também a tua família, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Estou fechando a Bíblia agora e eu vou encerrar dizendo o seguinte. Deus está dizendo que para cada dia que tu duvida, para cada dia que tu pensa igual o diabo, enxerga igual o diabo, cada dia que tu peca pensando igual o diabo e pensando igual Satanás, é um ano de desgraça que tu vai ter na tua vida. Então Deus está te chamando para fazer uma escolha. Ou tu entra agora para fazer uma aliança com Deus e pensar como Deus, enxergar como Deus, ou tua vida vai estar no fracasso. Porque olha o que é que Deus diz: para cada dia de dúvida, para cada dia de pensamento ruim, para cada dia de visão ruim, significa um ano de desgraça. Então, às vezes você pensa assim: nossa, o ano passou, eu não conquistei nada. Por quê? Porque no início do ano tu duvidou, tu zombou de Deus, tu pensou igual o diabo, tu falou igual Satanás, tu pecou, tu mentiu, tu enganou. Então tu amaldiçoou o teu ano. Então Deus está dizendo para nós nessa manhã: vai romper 2021, que por sinal passou muito rápido, e vai entrar 2022. Mas se tu entrar 2022 pensando igual Satanás e enxergando igual Satanás e praticando as obras dele, tu vai amaldiçoar 2022 também na tua vida e arriscar até tu perder a tua vida e não conquistar nada. Mas se tu decidir: pastor, essa palavra rasgou meu coração, tocou na minha ferida, eu precisava ouvir essa palavra, eu estava dando lugar a Satanás, eu estava pensando como Satanás, eu estava enxergando como Satanás, e eu me arrependo agora, e eu venho agora para os braços do meu Jesus Cristo, aquele que me salvou, aquele que me mostrou o caminho, aquele que disse que o caminho é Ele, a verdade é a vida, e que eu não vou ao Pai sem Ele. Eu tomo posse agora desse Jesus na minha vida e declaro que eu vou pensar como Deus, enxergar como Deus, acreditar como Deus, profetizar como Deus. E aí sim, meu irmão, não vai ser abençoado só 2022 não, vai ser abençoado de hoje, de domingo, até o dia 31 desse ano, e mais o ano de 2022 vai ser só de bênção na tua vida. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Se você crê, dê um glória a Deus. Se você crê, diga: eu tomo posse, eu quero viver as bênçãos de Deus na minha vida. Então, meu irmão, que Deus abençoe a pastora Lourdes, que Deus abençoe essa guerreira. E eu vou profetizar em nome de Jesus mais uma vez. Foi profetizado que você precisa profetizar a vida para aquilo que está morrendo na sua vida. O que está morrendo na sua vida? Pastor, eu estou com gastrite, estou com a úlcera, estou tendo enxaqueca, pastor, minha pressão está subindo. Pastor, eu estou com problema de varizes. Pastor, eu estou com problema de falta de visão, minha visão está ruim, estou tendo tontura, eu estou tendo problemas, pastor, na minha saúde, a minha finança não está indo bem, as coisas que eu penso que vai dar certo não está dando certo, fechei um negócio, quando eu fui lá, a pessoa que fechou desfez. Então Deus está dizendo para você nessa manhã: profetize vida, igual a Ezequiel, leve vida para todas as áreas da sua vida, e você vai ver o milagre acontecer, você vai ver a tua vida, ela se transformar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a pastora Lourdes, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um domingo abençoado, e em nome do Senhor Jesus,